Tan, 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 tan. E aí, gente? Eu só tô vindo aqui no início do vídeo pra dar um disclaimer. Durante esse vídeo aconteceram alguns errinhos no áudio, eu acredito que por problema no Sony Vegas, de que em alguns momentos talvez seja possível você não entender o que eu tô falando, porque eu começo a falar tipo rapidinho, saca? E isso foi meio cringe. Mas é isso, e fora isso aí eu vou tentar dar uma olhada em algum programa de vídeo para um programa de áudio para poder gravar o áudio separadamente, eu acho que é mais interessante. Então, brigadão aí e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Oi, é o Marcelo de novo e tô aqui com mais um vídeo e o cachorro tá latindo no fundo. Um minuto de silêncio pro cachorro. Enfim, provavelmente ele não vai parar. Mas enfim, eu tô aqui com mais um vídeo hoje de um estudo baseado num trabalho tradicional que eu tava fazendo, né? Num trabalho tradicional não, em um estudo tradicional, que surgiu de uma limitação que eu tinha, que era desenhar rostos em perfil. Na verdade, eu não é que eu tinha essa limitação, mas eu me sentia inseguro para produzir rostos em perfil. Rostos, não sei. Se você é bom em português, me corrija aí nos comentários, por favor. Mas, continuando. Esse estudo, ele surgiu de uma limitação que eu tinha, né? Que era uma insegurança, na verdade, em produzir a anatomia de um rosto de perfil, porque eu sentia que nossa, eu sou muito pro em desenhar rostos em meio perfil e em frontal, mas perfil eu sinto que por não desenhar o suficiente, eu acho que por não pensar em tantas poses de perfil, eu acabo, sabe, negligenciando um pouco esse processo. Então eu decidi que hoje seria um trabalho voltado para rosto de perfil. E eu pensei que eu queria desenhar uma coisa massa, sabe? Eu queria desenhar uma coisa interessante e foi aí que eu comecei a partir para procurar as minhas referências, né? Que, como você pode ver aí, são inicialmente referências cyberpunk, né? Que é uma coisa que eu gosto de representar, porque é uma coisa, não sei, é muito estiloso, cyberpunk é muito estiloso, sabe? O futuro cyberpunk. As pessoas do futuro cyberpunk, elas são estilosas, por mais que eu não queira viver em um mundo cyberpunk. Embora se a gente parar pra pensar, a gente meio que tá vivendo numa realidade cyberpunk, né? Então, eu não sei, talvez em algum universo, nesse exato momento, tenha alguém falando sobre o nosso mundo cyberpunk de alguma forma. Não sei, talvez a gente esteja em uma história em quadrinhos, mas eu não vou entrar nesse mérito. Para esse trabalho, eu juntei algumas referências que eu achei interessante, sabe? Algumas referências que tipo estavam pairando na minha cabeça e que eu pensei, cara, isso provavelmente daria um bom trabalho. Inicialmente eu quis desenhar um personagem preto, sabe? E com todos os seus traços e características em perfil, sabe? E acabei chegando nesse resultado que no final acabou parecendo muito o ninja do Giant World, saca? E eu falei, porra, então eu tô acertando muito bem no Cyberpunk, porque, tipo, se eu cheguei nele, com certeza. Então, tipo, a partir daí eu meio que tentei fazer com que parecesse menos possível ele, assim, sabe? E depois, no fim das contas, eu cheguei à conclusão de que tava também parecendo o Zeca Urubu, sabe? Em uma versão realista, tipo, se o Zeca Urubu tivesse no mundo real, como ele seria? Então eu imaginei o Zeca Urubu cyberpunk. Sei lá, essas brisas que a gente tem enquanto a gente tá desenhando, mas... Enfim, eu gostei do resultado do sketch, sabe? Eu gostei muito, então eu falei, não, então eu vou manter essa ideia e como você vê futuramente aí no processo, eu coloquei uma tatuagem, um dos alter egos assim que eu peguei pra mim mesmo para produzir trabalhos artísticos. Então eu achei que isso era uma ideia interessante, sabe?
esse trabalho digital, ele... Essa pausa enorme, não foi uma pausa dramática, não. Foi uma pausa pra eu olhar o roteiro. Mas, enfim, esse trabalho digital, ele meio que foi, pra mim, voltar, tipo, pra poder produzir algo assim, porque eu confesso que o digital ainda, pra mim, é um pouco frustrante, sabe? No sentido de, tipo, eu não conseguir chegar onde eu quero, sabe? Sobre estar nesse mundo das expectativas e, tipo, das vontades que eu não... que muitas vezes que eu não consigo alcançar. E eu penso que no digital, muitas vezes eu me sinto muito dessa forma. Por ser uma técnica completamente diferente. Tipo assim, não é completamente diferente, são as mesmas técnicas no fim das contas, mas a forma como é feito, sabe, é diferente. Eu não sei, cara. Eu não sei o que tem nesse processo que faz ficar diferente. Talvez seja uma coisa que eu precise pensar com um pouco mais de clareza, mas... se você fizer o comparativo entre um desenho tradicional e um desenho digital, os resultados são diferentes, talvez porque no papel a gente tenha mais controle, sabe? Enfim. Então eu tava meio que evitando fazer processos inteiros no digital, redesenhar tudo no digital. Porque, como eu ia dizendo, é cansativo, sabe? É cansativo porque demanda muito esforço. Mas no fim das contas teve um resultado legal, às vezes é mais coisa da minha cabeça mesmo, né? Então, como eu ia dizendo mais cedo sobre o desenho de perfil, no fim das contas. A gente acha que não tem a habilidade, pelo menos comigo, né? Eu não vou falar por outras pessoas, mas olhando por mim mesmo, eu sinto que não tenho a habilidade, mas quando vou fazer eu até tenho, assim, saca? Mas a minha insegurança, ela me atrapalha muito no processo. Logo, isso significa que eu deveria fazer isso mais vezes, eu penso. Tanto desenhar mais rostos de perfil, quanto fazer mais processos inteiros e estudos e, enfim, desenhos que não sejam, sabe, arte final, sabe, não sejam desenhos finalizados. Passar por esse processo inteiro no digital, ao invés de fazer todos os meus estudos no tradicional, como eu tenho feito ultimamente, né? E eu gosto muito da sensação de estar segurando o papel e de estar segurando a caneta. Não que eu não esteja segurando a caneta na minha tablet, né? Mas, enfim, é diferente, sabe? É diferente. Inclusive, eu comprei uma mesa digitalizadora. Uma mesa digitalizadora não, uma pen display. Gente, me ajuda, por favor. Então, sobre minhas limitações no digital, eu sinto que elas são muito em quesito de técnica mesmo, sabe? Técnica de controle e de traço, sabe? Tanto que eu uso bastante, eu consigo desenhar 15%, porque aí eu já consigo ter um controle maior sobre o traço, sabe? E isso já facilita um pouco mais pra mim. Porque assim, a minha ideia não é ter o controle total, sabe? Às vezes, em alguns momentos, é necessário que eu tenha esse controle total. Então eu coloco uma linha mais definida, uma linha mais reta, sabe? Que é no caso da line art. Mas... eu não gosto de usar ela tipo, muito. Então eu costumo usar ela em 10%. E quando eu sinto mais dificuldade, eu vou aumentando e diminuindo. Até no momento que eu tô massa, porque eu realmente noto essa dificuldade em controle da tablet. Eu imagino que talvez agora que a minha mesa, a minha pen display chegue, eu possa ter mais controle do traço, né? E... essa parte é muito interessante. Tô vendo aqui o vídeo enquanto eu narro. Essa textura do cabelo, eu sinto muita dificuldade em desenhar texturas de cabelo crespo, sabe? E eu, olhando referência, eu parei pra pensar e falei, cara, é muito simples, né? É muito simples. Basta fazer tipo uma textura de vários pontinhos, é como se você estivesse fazendo pontilhismo, sabe?
E eu achei isso muito interessante, porque eu consegui um resultado que me deixou bastante satisfeito nesse sentido, olhando agora. E... Nossa, eu gostei muito desse desenho. Nessa etapa é o momento que eu gostei mais, sabe? Que eu senti que o desenho tava melhor pra mim. Por mim eu, tipo, parava aí. Mas, enfim, eu gosto de me desafiar e, tipo, de ir em frente. Então eu parei pra pensar e falei, cara, eu vou fazer um trabalho de volume, né? Trabalhar os valores desse trabalho. Nossa, isso é... Ai, gente. Enfim, vou trabalhar os valores, então eu comecei a produzir, por mais que, tipo... Enfim... talvez não tenha gostado tanto assim. Mas eu até consegui um efeito interessante. A minha referência pra pintar a pele dele foi a forma como os quadrinistas da Marvel pintaram a pele do Miles Morales. Eu não sei qual quadrinista especificamente, mas eu gostei muito, sabe? Desse efeito que eles deram entre as arestas, sabe? O pessoal lá de fora chama de hard edges e soft edges, né? Mas aqui eu vou chamar de arestas mesmo, né? Sobre arestas, trabalhar arestas mais duras e arestas mais soft, de acordo com a iluminação que tá tendo no cenário, na cena, né? Embora nesse trabalho eu não tenha feito algo tipo muito voltado para cenário, não. Eu me tirei um pouco desse peso dos ombros para produzir esse trabalho, porque eu já meio que estava produzindo um estudo, né? Um trabalho de perfil de uma coisa que eu tinha limitação. Interessante. Eu gostei muito, tipo, da ideia de trabalhar LED, né? Trabalhar neon na jaqueta dele, como a jaqueta do Cyberpunk 2077, que eu até coloquei como uma das referências aí. E mais tarde eu fiquei imaginando como esse reflexo dessa luz ia afetar o meu personagem. E outra coisa que eu trabalhei também foi a questão dessa máscara, né? Até porque como a gente tá num momento que tipo, a máscara é uma discussão que tem acontecido muito no nosso mundo real, eu falei, não, então eu quero desenhar uma máscara cyberpunk, como se o universo dele fosse tipo um universo com ar meio impuro. Ou então com uma doença que se espalhe pelo ar, não sei, talvez. Coisas que só acontecem na ficção, não é mesmo? Então eu quis representar ele com essa máscara, mas eu também quis representar ele como um personagem que, tipo, tá pouco se fudendo pra tudo que tá acontecendo. Então eu coloquei ele fumando cigarro dentro da máscara. Como se tipo, meu Deus, cansei, já não faz mais sentido pra mim, tô cansado. Como eu imaginaria a postura do Zeca Urubu na vida real, sabe? Então, eu queria que esse personagem fosse um personagem tipo, não ligo, sabe? Não me importo com o que tá acontecendo. E fiz ele dessa forma, sabe? Com uma postura errada, um olhar meio morto, de peixe morto. E uma máscara transparente, né? Que é uma coisa que inventaram agora. E eu acho muito cyberpunk e também muito brega, né? Me lembra aquela estética meio os Jetsons, sabe? Antigamente, que é como eles imaginavam uma realidade futurística. E eu também, outra coisa interessante é que nesse determinado momento aí eu meio que já tava perdendo o controle do que eu ia fazer, né? Então, existe determinado momento no meu trabalho que eu vejo que eu tô começando a fazer mais experimentações porque eu não... Então, se torna algo que foge do meu controle, é óbvio, mas talvez seja uma outra questão que eu tenho que observar a partir de agora. Mas acho que é interessante olhar esse determinado momento porque foi um momento que eu tentei me reinventar, então eu tentei fazer algo novo. Eu coloquei e, se eu não me engano, em determinado momento aí, eu acho que mais pro fim eu coloco uma textura de granulação, uma textura de página, sabe? Página de quadrinhos, porque era esse o efeito que eu queria, sabe, pra esse estudo. Assim como o estudo anterior que eu postei aqui no canal, esse aqui era algo que eu queria representar
enfim, um efeito de história em quadrinhos. E o que eu acho interessante, porque eu realmente tô nesse processo, sabe? Eu tô no processo de melhorar como artista e estudar para poder produzir uma história em quadrinhos que, tipo, no atual momento, o meu conhecimento é bem limitado, sabe? Limitado em efeitos, em como resolver as coisas de uma forma, da mesma forma que os quadrinistas resolvem, sabe? Eu sei, eu já percebi que as retículas elas existem para representar meios tons, então eu com essa consciência eu meio que coloquei elas no fundo, sabe, para trazer esse efeito mesmo. E cara, é muito louco, né? Porque eu paro pra pensar e, tipo assim, hoje em dia com o digital as coisas se tornaram fáceis, mas antigamente as pessoas precisavam achar resolução pra tudo e, tipo assim, nossa, certo, aí, esse é o momento onde eu coloco o efeito de granulação. Mas enfim, continuando o que eu tava falando. A gente, sabe, a gente meio que tá... Ser artista sempre foi muito difícil, né? E, enfim, a gente precisa de experimentar, sabe? Isso é maravilhoso. Nesse determinado momento aí, eu resolvi colocar um brilho na máscara, sabe? Como ela é uma máscara transparente, eu quis colocar o brilho da jaqueta sendo refletido na própria máscara. Isso eu achei massa, mas talvez eu tenha errado no sentido de representar a direção desse brilho, porque talvez ele não deva ser tão grande assim, talvez ele deva ser um pouco mais atrás, se a gente parar pra pensar. Interessante. Essa parte eu coloquei uma luz de oclusão, né? Que é a luz refletida. Então ela vem da parte de baixo, da parte da jaqueta. Eu acho que eu não representei ela bem o suficiente. Talvez eu devesse ter feito ela mais dura ou algo do tipo, né? Por ser uma diretona. E, enfim. Eu tô muito satisfeito, sabe? Eu acho que eu tô muito satisfeito com o resultado desse estudo. Embora agora eu saiba onde eu devo melhorar, né? Eu tava vendo um vídeo do Gui Freitas, do Brush Rush, que era justamente isso, né? A gente olhar com um olhar mais racional para as nossas questões, porque a tendência é que naturalmente a gente, sabe, a gente só se frustre e deixa frustra e deixa o negócio pra lá. Certo. E bom, gostei muito. Parabéns, Marcelo, parabéns. Eu acho que eu já falei muita coisa aqui e, enfim, eu vou encerrar aqui minha narração e vou deixar você curtir o resultado final aí do vídeo. Eu só quero te dizer que se você gostou desse vídeo, por favor se inscreve, dá like e comenta alguma coisa, porque vai ser muito bom. E, enfim, tá sendo muito bom produzir esses vídeos, eu tô bastante feliz. Eu tô gostando, sabe? Eu encontrei meio que um motivo. E é isso. Obrigado. Até mais.